Olá a todos, meu nome é Welton, eu sou um operador da rede ESOS, eu sou de Itu, interior de São Paulo. Hoje eu vou estar mostrando para vocês um tutorial sobre um software chamado Windows Grep, que tem como objetivo auxiliar vocês no processo de análise das capturas. A instalação do software é muito simples, eu não vou nem exibir aqui, que consiste somente no processo de próximo, próximo, próximo e finalizar. Eu, para poder fazer esse tutorial, não fiz nenhuma análise das capturas do mês de setembro da minha câmera 1, justamente para ter uma boa quantidade de capturas para exemplificar o processo para vocês. Tanto o parâmetro utilizado quanto o software serão disponibilizados junto ao vídeo em um link externo ou acoplado ao mesmo. E vamos lá. Eu vou começar abrindo o meu analyzer da câmera 1, no caso aqui Itu 1, onde eu vou fazer a análise das capturas. Dentro do diretório, eu vou pesquisar o mês 9 aqui, 2 cliques. Eu já tenho um perfil de máscara salvo aqui, que é o 1, que foi feito no último dia do mês de agosto. Então eu vou ler o diretório de setembro, na verdade. Então, Itu 1, 2015, 9, ok. Vou mandar ler. Então, eu tive 45 capturas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar ele analisar tudo de uma vez só, através do botão Analyze All. Então, ele vai começar a analisar todas as capturas. É muito importante nesse processo, nesse passo do processo, que a gente acompanhe em tela todas as análises. Por que eu falo isso? Indiferente se você está fazendo análise no dia, da semana ou do mês, diferente da quantidade de análises, né? O ideal é você acompanhar para verificar se a máscara está certa em todas as análises. Por quê? Porque ocorre de a gente ter ventos, situação de chuva, às vezes até uma manutenção, uma limpeza de tela da caixa de proteção e acabar mexendo um pouco a câmera. E se mexer a câmera, ela vai sair essa máscara com o campo estelar. E aí a captura nunca vai chegar no padrão de análise desejado. Se você reparar que a partir do momento, nas suas capturas, você teve uma modificação de máscara, o ideal é você parar, ou deixar até mesmo finalizar, organizar as capturas anteriores, né, com essa máscara que você já tem, depois refazer uma máscara para as próximas capturas e executar o processo só das capturas faltantes, entendeu? Porque se você refizer o processo inteiro, por exemplo, do mês 9, sendo que só os 3 últimos dias do mês 9 eu tive alteração na máscara, vai acontecer de ele refazer a análise em todas aqui, anteriormente também, e vai atrapalhar as análises anteriores que provavelmente estavam corretas. Porque ao aplicar a máscara aqui no perfil, a gente vai ter a máscara aqui, o perfil de máscara no diretório, ele vai aplicar para todas que está no diretório. Então, se você tiver, por exemplo, um dia só, você seleciona um dia, a máscara daquele dia. Se for a semana, seleciona os dias da semana aqui em diretório e a máscara, para poder que fique bem ajustado. No meu caso aqui, ó, a do dia 1 e a do dia 24 estão boas. Então, e durante todo o processo aqui eu vi que não teve muita modificação. Então, eu posso considerar que a máscara tá beleza. Posso considerar todas essas análises aqui. Essas 45 análises. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o Windows Grep. Eu vou minimizar aqui. Aqui na área de trabalho já tem um atalho. 2 cliques nele. A primeira coisa ele vai perguntar qual que é a string de busca e a pasta, especificação de busca. Beleza, a gente não sabe isso aqui, então a gente não tem nada, eu tenho até configurado aqui uma, mas vamos considerar que é a primeira execução do processo. Nas próximas ele já vai salvar, porque ele salva na própria pasta do aplicativo um default lá, ele salva um arquivo chamado default. Então, a próxima vez que você abrir o grep, já vai ter a string, a arquivo, e a última pasta que você executou a busca. Então, é sempre assim. Então, eu vou cancelar aqui. Vou considerar que a gente está fazendo a primeira análise.
Eu vou abrir um parâmetro que eu já tenho salvo aqui no meu computador e vou estar disponibilizando para vocês também. Se chama parâmetros capturas. Eu vou selecionar ele, vou em folder aqui, abrir, selecionar, clique em abrir. Não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu tenho que especificar qual tipo de busca que eu tenho que fazer agora. Ou seja, voltar naquela tela que eu estava antes. Então eu venho aqui nessa lanterna, clico nela. Ele já preencheu os dados conforme o parâmetro que eu tinha feito. Tá vendo? Search, tipo de arquivo e pasta. Porém, a pasta aqui está errada, tá vendo? É ITU2, eu tinha feito a análise do mês 8 do ITU2 utilizando esse software. Quando eu salvei o parâmetro para vocês, está errado. Então eu tenho que selecionar aqui. Clico nos 3 pontinhos. Ele vai abrir a pesquisa de pasta. Eu vou lá, eu sei que é ITU1, então venho aqui em ITU1, na minha pasta da ESAS. Data 2015, 9. Clique em OK. E OK novamente. Bom, a hora que eu cliquei em OK, ele já varreu a pasta, tá vendo? Então ele trouxe aqui para mim 10 arquivos de 45. Então, das minhas capturas lá, 10 estão fora do parâmetro lá do SD. Então o SD está acima, tá vendo? Por exemplo, se eu selecionar um dia aqui, dia 10, meu SD está em 320, o ponto mediano dele, então está errado. Então, tá vendo? A gente tem 1.66, 1.95, então tá errado. O que eu vou fazer aqui? Ao invés de eu ter, se eu fosse fazer sem esse sistema do grep, sem esse programa do grep, eu ia ter que fazer um a um. Então eu ia lá na captura, eu ia ter que abrir a pasta, verificar captura por captura se tinha algum fora do desvio, né? Que ia dificultar bastante pra gente. Nesse caso, eu vou só na captura específica. Ó. Eu sei que, por exemplo, eu vou pegar essa daqui, que eu sei que é uma captura que vai apresentar uma certa dificuldade aqui na hora de realizar a análise, que é do dia 21, né, 21/9/2015, 7:18:42, horário UTC. Então eu vou lá no Analyzer, vou pegar ela, 21, 7:18:42. Eu vou refazer, eu sei que ela está acima, ela está 354. Eu vou aqui na aba Profile Analyze, seleciono Mask Editor, mando dar um Area Mask, Fill, de área, e mando lá a detecção de área maior aqui para mim, menor no caso, né? Que é para pegar o meteoro. E mando analisar. Bom, olha que legal o que aconteceu aqui, por isso que eu falei que é uma captura chata, que eu já tinha feito anteriormente. Ó, ele encarou como se fosse 2 meteoros, tá vendo? Tá errado. Então, é um meteoro só, como se fosse 2 objetos, 2 meteoros na mesma coisa. Apesar do CDEG estar certo, tá errado, porque é um objeto só, não caiu 2 objetos juntos, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajeitar, porque eu sei que é um só. Então eu vou dar um fio, não vou nem verificar o SD, porque já está errado aqui. Area Mask, Fill, opa, desculpa, tem que selecionar a captura, Fill, de área, vou selecionar uma área menor e Analyze. Ó, já mudou, tá vendo? Virou um J8 SOR, que era também CDEG 11, só que é uma captura só. Para eu verificar se isso aqui está correto, eu não preciso ir lá na pasta abrir o TXT. No próprio grep aqui, se eu mandar executar esse programa, ele vai fazer a varredura de novo. Então, ou seja, se esse arquivo sumir daqui, é porque está dentro do parâmetro. Então eu vou executar de novo. Não, ele não sumiu, baixou um pouco, mas ele está fora do parâmetro ainda. Está 0.3 aqui, 0.300. Então vou lá, vou tentar ajeitar de novo. Area Mask, Fill, de área. Vou pegar uma área menor aqui, para pegar o ponto médio mesmo de explosão do meteoro. Beleza, ó, mudou, era um SOR, virou um GDO, CDEG 13. Então já mudou até a classificação do meteoro, tá vendo? Então assim, às vezes, tá vendo a diferença? Vamos ver o que aconteceu agora, quer ver? Ó, 21 tá aqui ainda, aumentou e mudou a classificação do meteoro. Então, porque tá errado. Então, Area Mask de novo, Fill, e de novo uma análise aqui. Ó, 010 CDEG, SOR, voltou a ser SOR, J8 SOR, CDEG 0.010, eu vou verificar se agora entrou no parâmetro. Ó, entrou no parâmetro. Então tá vendo? Às vezes assim, por causa de 50 ele estava classificando o meteoro errado, né? Provavelmente. O que eu vou fazer? Eu vou abrir a pasta para ver como que está esse TXT do arquivo. Então eu vou vir aqui em Backup D. Opa.
backup D, Resus, Itu1, data, 2015, 9, 21, 21, 7, 12, 7, 18, 42. Ó, 297. Tá, vamos dizer assim, tá no limite, né? Mas ele entrou, porque é um meteoro difícil de fazer análise. Ele entrou no padrão, então já tenho aqui só mais 9 arquivos para verificar, para fazer análise um por um. Você pode... aqui basicamente é isso. Agora o que eu vou fazendo? Eu vou pegando, dia 9, vou lá no 23, 40, 03, faço todo aquele processo de reanálise manualmente aqui, ao invés de eu ter que ficar verificando um por um, o software aqui apresenta para mim quais são os que estão fora. Isso aqui, do meu ponto de vista, é ótimo para quem deixa, por exemplo, para fazer uma vez por semana, ou às vezes perde a mão de fazer todo dia, acaba acumulando, né? E gera a famosa preguiça. Eu tenho muito disso, tava tendo muita... Ainda mais quando eu coloquei a segunda câmera, para fazer um a um, dependendo do dia, se tivesse muita captura, era muito trabalhoso. E aí a gente acaba deixando para depois, né? Fala, sábado eu vou ter mais tempo, eu faço. Aí aparece um imprevisto no sábado, acaba não fazendo. Ou à noite, vou chegar à noite e vou fazer e tal. E aí você já vê a hora que chega em casa, já está rodando o UFO, já tem captura a mais. Então, assim, isso aqui é legal porque você consegue, igual, se eu ficar aqui mais 20 minutos de trabalho, eu coloco um mês em dia. Se eu fosse fazer isso aqui na mão, esse mês aqui na mão, um por um, nossa, ia demorar muito tempo. Porque eu ia ter que pegar todas as análises aqui e olhando pasta por pasta, análise por análise. E com o software ele já apresenta quais são as que estão fora, que ele já vai direto no problema, né, teoricamente. Então é isso, o software é muito simples para utilizar, do meu ponto de vista. Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para a gente lá no Facebook, põe lá no nosso grupo de discussão do Facebook. A gente tem o WhatsApp lá e o Telegram para discussão também. Pode mandar particular para alguém, se tiver com uma dificuldade. Pode acontecer de você não conseguir chegar no parâmetro ideal. Tem meteoro que é muito difícil de chegar. Então, não apaga o meteoro, deixa ele lá, tenta entrar em contato com alguém e a gente dá um suporte para você aí, ajuda a tentar chegar ao máximo, o menor possível, né, para que o parâmetro seja bem ajustadinho e o meteoro seja bem analisado. É isso aí, vou finalizando por aqui para não estender muito o vídeo. Agradeço demais a atenção de vocês e até mais.